Porque a mesma coisa da antiga empresa. Eu ficava mais na casa dela do que... Chegou um determinado período, uma época do ano que eu falei, quer saber, eu vou ficar uns 2, 3 dias sem ir. Aí não dava satisfação, não dava... É irresponsabilidade? É irresponsabilidade, mas é aquilo que eu falei lá atrás. Quando você tem uma veia empreendedora, quando você nasceu para empreender, você não consegue admitir ordem de terceiro. Você nasceu para ser seu chefe. Você não consegue ter que bater ponto, ter aquela obrigatoriedade de ter que todo dia bater seu ponto. É chato. Quem trabalha CLT, às vezes não é nem empreendedor, não tem nem veia empreendedora. Mas não dá aquele cansaço? Às vezes você não tem um dia que você fala assim, não tô a fim de trabalhar hoje. Olha, eu vou te falar que na KiwiFi não. Mas eu já passei por isso. Uhum. Eu já passei por isso em experiências passadas. É porque na KiwiFi você tem... É uma empresa diferente. Sim. É uma empresa humanizada e você tem experiência. Você não tem só trabalho. Exato. Agora, a maioria das empresas do mundo, do mercado, é... Já viu aquele vídeo da Corrida dos Ratos? Sim. Uhum. É basicamente aquilo. Exato. Né? É basicamente aquilo. As pessoas, elas são robotizadas. E isso vem da nossa infância, né? Nós somos criados a buscar uma estabilidade. E para você buscar uma estabilidade, o que você tem que fazer na consciência social padrão? Você tem que acordar às 7 da manhã, 6 da manhã, bater o seu ponto às 9, sair da sua empresa às 18, ir para casa, jantar, comer, assistir novela e dormir. É isso. Então, vivendo nesse mundo padrão, até quem vive nesse mundo padrão, de vez em quando, deve dar uns estalinhos e falar, e agora? Eu não queria ir para o trabalho hoje, o que eu vou fazer? Aí não tem atestado, o cara tem que ir. Então, eu como sempre fui meio destemido e, sempre fui um bom vendedor, eu sempre me dei bem com vendas, acho que é por isso que eu nunca tive medo de ser mandado embora. Porque na minha cabeça eu pensava assim, na pior hipótese, se eu não conseguir outro emprego como vendedor, eu posso abrir um negócio. Nem que eu vá vender coxinha na rua de novo. Mas sem dinheiro eu não fico. E aí, a Claro foi o meu último emprego CLT. Quando eu fui mandado embora da Claro, eu comecei no ramo imobiliário. Comecei como corretor de imóveis. Aí fui trabalhar empreendendo no ramo de corretor. Vendendo apartamento, casa na planta, apartamento na planta. Ganhei uma graninha até legal. Só que assim, não foi uma grana que conseguiu alavancar a minha vida de fato. Eu lembro que no início, eu chegava a ganhar assim, 5, 10 mil reais por mês. Isso bem novo, com uns 20 anos. 5, 10 mil reais por mês, fazendo vendas, uma pela outra, né? Porque corretor funciona assim. Você vende um imóvel hoje, você ganha, 10 mil reais de comissão. Só que você pode ficar 2 meses sem vender, 3 meses sem vender. Então você tem que racionar esse valor dessa comissão. E eu lembro que nas minhas primeiras comissões, que eu comecei a fazer uma movimentação bancária, tava entrando uma comissão, um dinheiro legal na conta, eu e minha esposa decidimos comprar o imóvel. Falou, estamos ganhando dinheirinho. Ela engravidou, a gente morou na casa da mãe dela por 1 ano, e aí apareceu a oportunidade de comprar uma casa. Tava ganhando uma graninha, aí vamos comprar casa. Aí financiamos uma casa na Caixa Econômica Federal. Casa essa que eu morei por muito tempo, inclusive depois que eu já tinha começado no digital. Já tinha ganhado dinheiro no digital e ainda morava naquela casa. Caramba. Só que essa casa, a gente conseguiu pagar uns 8 meses. Tava dando pra pagar. Deixava atrasar 3 prestações, aí vendia na corretagem, pegava uma comissão boa, ia lá e pagava as prestações atrasadas. Até que em determinado momento começou a acumular, virou uma bola de neve, e o que aconteceu? Dívidas. A Caixa Econômica tomou a casa. Nossa. O nosso primeiro imóvel, a Caixa Econômica foi para leilão, né? Porque paramos de pagar, a casa foi para leilão, foi arrematada, certo dia, bateu na porta da minha casa um cara chamado Wellington, com a esposa. Você lembra quando eles pararam o carro lá na frente? E aí ele se apresentou, falou, eu sou o novo dono da casa. Comprei a casa no leilão. E a Raíssa grávida? A Raíssa já estava grávida já tinha tido. Tava grávida da Laura, né? Tava grávida da Laura, eu acho. Eu acho que sim. Ou a Laura era bebezinha. Assim, Cara, mas a gente já tinha 2 filhas. Cara, graças a Deus o Wellington era um cara muito gente boa. E ele não foi lá para despejar a gente da casa. Ele foi lá para conhecer a família que morava, para trocar ideia, saber o que a gente pretendia, se a gente ia sair do imóvel, se a gente queria alugar o imóvel. E aí trocamos ideia com ele e alugamos. Foi aí que eu morei mais uns 3 anos na casa, 2, 3 anos na casa, pagando aluguel para ele. Entendeu? E você Nossa, pagava que quanto ótimo. de aluguel? Eu pagava nessa época R$900 de aluguel por mês. Era um sobradinho ali em Cotia, no Jardim Isis, 2 andares, 2 dormitórios,
né? Tinha um fundinho ali, tinha uma edícula no fundo. Então, ele foi lá, trocou ideia, conheceu a família, viu que não era, tipo, gente zoada, que ia fazer baderna, que ia dar trabalho e dor de cabeça pra ele. E ele manteve a casa alugada pra nós por todo esse tempo, cara. Que legal, cara. Manteve alugada. Eu só saí de lá, acho que pra morar numa casa de R$1 milhão. Eu saí lá pra morar numa casa de R$1 milhão. Já tava ganhando dinheiro no marketing digital. Top. Então, assim, quando eu conto essa história, é porque é pra mostrar pra galera que, de fato, não tem nada de diferente Sim. de ninguém. Às vezes a gente encontra as pessoas no evento e tal, a pessoa fala, pô, você é real mesmo? Caramba, os caras do mercado digital é isso mesmo? Será que é milhão mesmo que os caras fazem, cara? Mas todo mundo tem um começo. Todo mundo começa igual. Do zero, todo mundo nasce pelado, sem dente, careca, sem saber andar e tem que aprender. Cara, um comentário que eu queria fazer aqui, ouvindo sua história, é que o seu background também favoreceu muito a sua mentalidade, né? E muitas vezes a pessoa não tem não é introduzida a ver a realidade dessa forma. Tipo, quebrei, levantei. E aí, quando vai pro mercado, vai mais forte, porque, tipo assim, se quebrar, levanta, né? Exato. E aí, às vezes, tem medo até de arriscar por medo de quebrar. Eu falo isso, e isso já foi, inclusive... criticado por algumas pessoas em alguns comentários de vídeos que eu já falei isso. Eu falo assim, que o fundo do poço é o melhor lugar pra você estar. Porque o fundo do poço não tem outra saída a não ser pra cima. E as pessoas às vezes criticam e comentam, falam, você fala isso porque você não tá no fundo do poço. Você não sabe o que é o fundo do poço. Como não, pô? Eu era pai de 2 crianças pequenas, 2 filhas pequenas. Minhas filhas ainda são crianças. A minha filha mais velha tem 9 anos. Mas naquela época a Clara tinha uns 4, né? A Sofia tinha um ano, uns 3 aninhos. Ou não, tem menos ainda, né? A Laura tava na barriga. A Sofia tinha a Clara tinha uns 2 anos e meio. A Sofia tinha 1 ano. E a Laura tava na barriga. Eu ia ter a 3ª filha e tava sendo despejado. Minha casa foi pra leilão. Você quer um fundo do poço maior que esse? Sim. Uma dívida de R$200 mil no banco. Nossa. E assim, o pai é o pilar, né? O pai é o pilar. Na sociedade é assim que funciona. O pai é o pilar, né? É a segurança da família. Ela saiu da empresa depois que ela engravidou e tal. Saiu, tinha que cuidar das crianças em casa. Então, assim, eu sei do que eu tô falando. Eu falo com experiência. Sim. O fundo do poço é o melhor lugar. Porque dali é só pra cima. E foi exatamente nessa época que eu conheci o mercado digital. Como? Como a maioria. Vendo vídeos no YouTube. Vendo vídeos de caras que fazem o que eu faço hoje e ostentando os seus milhões na internet. Por isso que eu falo, ostentar os milhões não é errado. Desde que é genuíno, é algo que você tem, eu acho muito legal essa ideia. Tem gente que acha ruim, né? Que, não, pô, o cara fica só ostentando ali e tal. Não, cara, eu acho isso inspirador. E foi o que me trouxe pro mercado. Eu lembro de ver vídeo de player na internet, morando em Alphaville já naquela época, isso 5 anos atrás. O cara fazendo story, com uma panameira no fundo, uma mansão, e o cara falando do mercado digital e tal. Pra vender curso? Mas dane-se, o cara tava mostrando o background dele ali, eu comprei a ideia e comecei no digital. Sim. Só que eu comecei no digital e fiquei 6 meses sem resultado. Como assim sem resultado? Não vendia nada? Não, vendia. Só que, quando eu falo sem resultado, sem resultado expressivo, sem conseguir tirar dali para manter a minha família, manter a minha casa, viver literalmente somente da internet. E eu saí da corretagem, eu trabalhava no sistema cooperativo. As comissões que eu ganhava eram fracionadas, então eu recebia essas comissões por mês. Então, por exemplo, se eu vendo um imóvel que a comissão era R$2 mil, eu ganhava essa comissão em 10 parcelas de 200, entendeu? Então isso ia acumulando e eu ia tendo essas parcelas acumuladas por um período de tempo. Isso foi um fôlego que eu tive para começar no digital e largar tudo. Tava uma segurança também, né? Porque era uma segurança. Tirava aquele ato sem ganhar Exato. nada, né? Eu saí da corretagem e fui 100% de cabeça pro digital e ainda tava recebendo ali as comissões picadinhas. Tipo, o primeiro mês eu ganhei 3 mil, depois foi diminuindo, foi 2.800, 2.500, 2.000, 1.800, 1.000, até acabar. Eu lembro que no 6º mês acabou as comissões. Eu não tinha mais de onde tirar para continuar sobrevivendo. Só que eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça, que não existe plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Às vezes eu sou indagado pelas pessoas no Instagram e me perguntam assim, Sanchão, eu ainda sou CLT, e eu tenho medo de entrar no digital. O que você aconselha? Ou o que você fez? Às vezes eu dou o conselho mais inteligente. O conselho mais inteligente é o seguinte, olha, comece nas suas horas vagas. Você não precisa abandonar o seu emprego.
Agora, o conselho mais matador, o que funcionou pra mim é: abandona o seu emprego e empreenda. Não tenha plano B. Queima as pontes, né? Queima É porque você as pontes. não vai ter outra alternativa a não ser fazer dar certo. Exato. Às vezes eu fico com medo de falar isso pra galera, falar, olha, vai lá e queima a ponte, porque eu não sei qual que é a realidade da Exato. pessoa do outro lado que tá fazendo essa pergunta. Mas se ela me pergunta o que eu fiz, eu falo, eu queimei os meus navios. Sim. Queimei todos. Atraquei, pus fogo, falei, agora não tem volta, não tem de onde tirar. Ou vai, ou vai. É que você teve esse... É que nem eu falei, você teve esse background que te fez ter essa mentalidade, né? Uhum. E quando a pessoa não tem essa mentalidade? Ela começa nas horas vagas. Exato. Mas ela começa- ainda assim continua. Olha, quando a pessoa não tem essa mentalidade e começa nas horas vagas, existe uma coisa que faz com que a pessoa tome decisão. Uma coisa que faz brilhar na mente dela pra ela falar assim, nossa, o mercado digital é real. Essa coisa chama-se resultado. Sim. Então, mesmo quem começa nas horas vagas ou quem faz igual eu fiz, queima todas as pontes, quando começa a ter os primeiros resultados, ela enxerga a exponencialidade do mercado digital e a possibilidade que ela tem de ficar rica nesse negócio. Eu falo pra todo mundo que me encontra, a gente do digital vive numa bolha. É literalmente uma bolha. Quantas pessoas do seu meio social você conhece que ganham R$1 milhão por mês? Fala uma pessoa. Você que tá assistindo aí, fala uma pessoa. Do seu meio social, que não é do marketing digital, que ganha R$1 milhão por mês. Ninguém. Agora, o mercado digital é uma bolha muito pequena. Eu acredito que é 1% da população. E você que tá assistindo, você que tá aqui, eu que tô aqui, todos nós podemos fazer parte desse 1%. Porque o resultado que essa bolha pode trazer é exponencial. Lembra que essa bolha vende pro Brasil inteiro, vende para as pessoas fora da bolha. Uhum. Então é isso que faz com que o resultado seja tão expressivo. Então aquela pessoa que se dedica 2 horas por dia no negócio, quando ela enxerga o resultado nessas 2 horas por dia, quando cai a primeira notificação da QIFI de comissão, ela consegue enxergar que, pô, eu não nasci preso ao CLT. Eu posso me dedicar mais tempo. Olha, se com 2 horas por dia eu conseguir fazer R$100, e se eu me dedicar 8 horas por dia? É que o brasileiro, igual eu falei, desde criança, não só o brasileiro, acho que todo mundo, né? Desde criança foi condicionado a buscar a tal da estabilidade. Sim. Aí na sua mente você tem esse bloqueio de que você precisa ter um salário para sobreviver. Você já pensou se todo mundo que dedica 8 horas por dia para uma empresa, dedicasse 8 horas por dia para o próprio negócio, como essas pessoas estariam hoje? É. Ah, Sacha, mas você tá falando algo que não dá, porque imagina se todo mundo fosse empresário. Aí todo mundo ia comprar de todo mundo. Olha aí, ó. Plantando a dúvida. Então, o mercado digital ele é exponencial. Você só precisa se dedicar, né? Sim. Quando a pessoa vê o resultado, o fruto do resultado, ela se dedica mais. E assim, você começou no digital com PLR? Não. Eu comecei, isso vai ser bom. A gente vai entrar num tema que é legal a pessoa pegar papel e caneta. Olha. Que eu falei isso, Interessante, ó. Eu comecei com encapsulado. Eu lembro assim, ó, foi dessa forma. Eu trabalhava no mercado imobiliário. Eu tinha um sócio lá que era o Rafa. E aí esse meu sócio, ele criou o seu primeiro produto encapsulado. Ele conheceu o mercado digital primeiro que eu. E ele sabendo que eu era um bom vendedor e de fácil aprendizado, me convidou para ser sócio nesse negócio. Ele me chamou... já vamos entrar nessa área. Ele me chamou Vitão, porque a galera falou, né? Ninguém sabe o Vitão. Sanchão é porque o sobrenome da minha esposa é Sanches. E a gente tinha um Instagram junto no começo, né? O Instagram era Sanches X Barbosa. Barbosa é meu sobrenome. E aí, por ter o Sanches na frente, quando eu comecei a me destacar no mercado digital, todo mundo só chamava de Sanches. Aí ficou o Sanchão. Legal. Então, Mas assim, na verdade é Vitão. na verdade é Vitão. Então, eu lembro quando o Rafa me chamou pra ir almoçar num shopping. Falou, Vitão, queria conversar com você, vamos almoçar. E ele era meu sócio na corretagem, né? Uhum. A gente vendia imóveis juntos. E aí ele falou assim, olha, eu descobri um negócio novo aí, chama marketing digital. Falei, é mesmo? O que faz isso aí? Aí ele falou, cara, é um negócio de vendas online. E ele tinha umas economias, na época era R$25 mil. Ele tinha umas economias lá e foi meter o louco e mandou fabricar os potes de encapsulado.
Falou, cara, eu já até mandei fazer os encapsulados e a empresa que fez as cápsulas para nós, ela dá um curso de tráfego pago, onde você vai aprender a fazer anúncio na internet e a gente vai vender esses encapsulados pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro e vamos ficar milionário. Falei, legal, então vamos para cima. Aí ele me deu lá uns 2, 3 cursos que ele tinha comprado de tráfego pago. Eu fiz os cursos de tráfego pago e começamos no mercado digital. Foi exatamente esses primeiros 6 meses que eu não tive resultado. Olha isso. Mas teve coragem, né? Você foi Sim. de cara. Não, ali, então, aceitou. eu tirei Abraçou. muito aprendizado desses 6 meses, né? A gente ainda vivia das comissões fracionadas da cooperativa, só que no 6º mês acabaram as comissões. E o Rafa voltou pra corretagem. Uhum. E eu, peraí, os caras estão ganhando dinheiro. Tem gente milionária com esse negócio. Não é possível. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Então o que a gente fez? A gente vendeu o estoque todinho de encapsulado, mas não conseguimos lucrar com isso. Ele voltou para a corretagem e eu continuei. O que me deu a base para entender que continuar a partir do sexto mês poderia me deixar milionário dali a um tempo? Ou poderia mudar a minha vida? Qual foi a virada de chave? Foi quando eu entendi que toda a bagagem que eu passei de 6 meses de frustração, eu não perdi nada. O investimento que a gente fez, eu não perdi. Eu simplesmente aprendi formas de como não fazer. Perfeito. Eu enxerguei toda perda como aprendizado. Então, eu consegui entender métricas, por exemplo, de Facebook, de tráfego, que não funcionavam. E aí, eu conheci o mercado de infoproduto, que foi o mercado de PLR. E usando essas métricas que não deram certo, todos esses dados que eu angariei durante todo aquele tempo, eu comecei a aplicar no infoproduto e aprendi a fazer as leituras das métricas. Como assim? Quem sabe de tráfego pago vai saber do que eu estou falando aqui. A maioria da galera acha que tráfego pago é só colocar dinheiro no Facebook e que do outro lado sai mais dinheiro. Bom, eu vou colocar R$1.000 aqui que do outro lado vai sair 2.000. Não é assim que funciona. Muita gente que começa no tráfego pago perde todo o seu dinheiro. Porque não entende as benditas das métricas. E que nós estamos falando de um algoritmo inteligente. Sim. Quando foi que o meu resultado começou a mudar? Quando eu comecei a entender o algoritmo do Facebook, do tráfego. Eu comecei a entender que para poder vender um produto na internet, eu precisava primeiro entender como o algoritmo funcionava. Primeira coisa, para todo mundo que está assistindo aqui, entender que for fazer tráfego. Nunca tente vender no Facebook. Porque se você tenta vender no Facebook, você já coloca uma objeção na frente da pessoa que está do outro lado. Quantas pessoas você conhece que pensa assim, ó, ai caramba, eu precisava comprar uma panela de pressão, deixa eu ver no Facebook se tem. Quantas pessoas? 0. 0. É, muito pouco, né, cara? O Facebook não é uma plataforma de vendas. O Facebook é uma rede social. Então, eu comecei a entender um padrão, né? Comecei a ter esse entendimento de padrão nos criativos de anúncio que davam certo. Criativos de anúncio que davam certo eram aqueles que não queriam vender, mas chamavam a atenção para a curiosidade. Por quê? A pessoa, a Dona Maria, tá com seu celular na mão e ela tá rolando o feed. Ela vê um anúncio de um produto, emagreça comprando um encapsulado de R$197. Ela vai passar batido. Por quê? Porque ela não quer comprar um encapsulado. Ela tá no Facebook para ver se a Joana, amiga dela, postou uma foto, o que a colega, o que postaram no grupo. Você tá entendendo? As pessoas estão na rede social para socializar, não para comprar. Agora, se a Dona Maria tá rolando o Facebook dela e no feed de notícias ela vê uma imagem de uma fruta estranha, incomum, com dizer assim, pessoas secaram absurdamente depois de consumir essa fruta, ela vai clicar. Se o interesse dela foi emagrecer, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque não existe uma proposta de compra nesse criativo, mas uma chamada de curiosidade. Que fruta que secou rápido essas pessoas? Deixa eu ver que pessoas são essas. E aí, então, ela sai do Facebook para uma página onde ali vai conter a sua carta de vendas ou seu vídeo de vendas, que é onde faz o papel da venda. Uhum. Então, esses 6 meses de bagagem de frustração que eu tive com testes em Facebook me trouxeram essa primeira noção. Qual? A noção de montar um criativo que chamasse a atenção das pessoas e levassem ela para
para o ponto B. O ponto B é a página de vendas. É ali que eu tenho que carregar de oferta, fazer oferta, pitch, que eu tenho que carregar de gatilhos mentais para convencimento de compra. Agora, o ponto A, que é o anúncio, eu não tenho que tentar vender. A não ser que a gente esteja falando aqui de remarketing. Né? A pessoa já viu o seu anúncio, já viu o seu produto, já conhece, aí você pode fazer um remarketing. Você pode tentar vender para ela. Pode ganhar ela com escassez, você pode ganhar ela com promoção, com desconto. É oferta de venda. Mas o primeiro impacto do produto, não. O primeiro impacto eu entendi o jogo. É curiosidade para tirar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. O segundo ponto que eu entendi, que começou a mudar o meu jogo ali no tráfego pago, ó, tráfego pago é o que vai deixar qualquer pessoa que começar no digital rica. Por quê? Qualquer pessoa. Porque às vezes você tem R$30 para gastar. Se você for um expert em tráfego pago, você faz os 30 virar 60. E você faz os 60 virar 120. Sim. Os 120 virar 240. 480. E assim, subsequentemente. Então, tráfego pago é o que tem o poder de exponencializar seu resultado. E aí eu entendi o algoritmo. Comecei a entender o algoritmo. Primeiro eu entendi o mecanismo do criativo. Eu sabia que eu não podia vender. E depois eu comecei a entender o algoritmo, as métricas. Os primeiros 6 meses eu tentava vender para todo mundo. Eu não fazia leitura de público. Eu ia lá, subia uma campanha e não entendia. Eu não conseguia entender ali. Pô, vou deixar na mão do Pixel aqui, deixa o Pixel buscar. Vamos tentar vender. Então eu gastava 100 e voltava 30, 40, 50 reais. Aí ficava sempre no prejuízo. No máximo, no break-even. Empatando o que eu gastava. Mas não conseguia entender, não conseguia tirar o ROI. Por quê? Porque eu, como um iniciante, sem leitura de dados, pensava que eu colocaria 1.000 e voltaria 2.000, como os caras ficam pregando na internet. Os caras ficam falando, olha, tráfego pago, PLR, fique milionário com isso. Dá pra ficar rico? Dá. Só que você precisa entender a receita do bolo. Você não precisa comprar todas as ideias, mas você precisa pôr a mão na massa pra fazer o bolo. Você não pôr a mão na massa, você não vai entender o jogo do negócio. Então, eu, na minha ingenuidade, comprei a ideia do tráfego pago no início como todo mundo compra. Pô, vou pôr 500, vai voltar 1.000. Mas não é assim que funciona. Você precisa fazer a leitura do algoritmo. Você precisa entender como funciona o jogo.